Alô, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Ele já trabalhou em farmácia, já foi professor, já foi diretor de rádio, diretor de televisão, deputado. Aqui conosco, com o maior prazer, o maior carinho e reconhecimento, Roberto Purini. Com alegria, estamos aqui atendendo ao seu convite, Dr. Sidney. Velho companheiro, apesar de vivermos na mesma cidade, a gente tem se visto muito pouco, mas é uma alegria poder estar aqui. Eu gostaria, antes de mais nada, falar um pouco do começo da sua carreira. Como é que você, trabalhando numa farmácia do seu pai, lá na Rodrigues Alves, de repente vira professor e depois radialista? Como é que foi isso? Veja bem, a bem da verdade, eu nasci em Polônia, fui a Monte Aprazível, São José do Rio Preto, Bauru, onde estou há mais de 60 anos. Em Rio Preto, nós tínhamos lá um companheiro, Zacarias Valdomiro do Vale, que tinha lá uns programas e eu de vez em quando ia lá fazer umas pontinhas. Ele fazia uma radionovela, ele fazia 7, 8 personagens, era um artista de primeiríssima, trabalhou com Procópio Ferreira, inclusive. Onde é que foi isso? Em São José do Rio Preto, PRB8, Rádio Rio Preto. Muito bem. E quando mudamos para Bauru, havia um chamamento através da PRG8 que ia se inaugurar a Rádio Terra Branca, né? Que era do senhor João Simonetti. E o senhor Horácio Cunha tinha uma participação. Então eu fui lá, o Paulo Sérgio foi meu entrevistador no teste lá, enfim. Aí comecei, fiquei acho que 2 ou 3 meses, aí quando inaugurou a Terra Branca em 12 de junho de 58, fui para lá e fiquei até quando deu. E a profissão de professor? Era professor de português? Português, inglês, lecionei Teoria Geral do Estado na Faculdade de Direito, lecionei no curso de Comunicação Social na Fundação Educacional de Bauru, Ética e Legislação dos Meios de Comunicação, e, na realidade, eu queria fazer medicina, depois odontologia, mas isso para fazer odontologia eu tinha que sair de Bauru, e eu nunca tinha ficado fora de casa e resolvi fazer Faculdade de Filosofia, fiz letras com inglês, e depois terminei, fiz Direito, e já comecei a lecionar antes mesmo de me formar. O senhor José Ranieri me convidou, eu comecei no liceu e fui até virar deputado. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Eu me lembro muito bem, mais ou menos em 58, 59, eu participava de um programa de rádio e eu, pelo telefone, tentava pedir a minha música. Era o Peço o que Quiser. Peço o que Quiser. Famosíssimo. E aí, quando eu conseguia a linha, geralmente o locutor dizia, é o francês outra vez? Exatamente. Me fale um pouco daquela época. A memória da gente é curiosíssima, né? Uma ocasião telefonou um cidadão que chamava-se Simeão. Outra vez o Kleber Psirili também fez uma brincadeira, rapidamente. O Simeão falou, quem é que estava? É o Simeão. Simeão? Não, Simeão. 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 Eu falei, Simeão, engano, você é nosso freguês aqui, né? Fez uma brincadeira. Um dia o Kleber Psirili tocou, peço o que quiser. Posso pedir para tirar o locutor? Aqui o senhor manda, o senhor pode pedir também. Então, realmente era um programa líder de audiência, né? Sem dúvida. Começava às 4, atrações RP, e ia até às 6h30, né? Que terminava com o Devaneio, que era um programa de poesias com músicas finas. Gravei um LP, inclusive, com o nome de Devaneio, que tem esparramado aí pelo Brasil inteiro. Sem dúvida. Isso aí. Então, eu me lembro que havia uma ouvinte sua, e sempre que ela ligava, ela pedia polonese. Polonese. Você se lembra disso? Lembro. Ela dançava balé. Lucinda. O pai dela vendia material odontológico, ali perto da farmácia do papai, no mesmo prédio do edifício Cariani ali. Sei. Pedia polonese. Você se lembra disso? Lembro perfeitamente. Você me lembra. Lembro da Dalva Lopes, lembro da nossa prezadíssima... Bom, agora fugiu. Eu me lembro... Uma criatura me telefonou um dia, Sidney. São Paulo.
Ô, tudo bem, tudo bem. Sabe quem está falando? Sei. Quem? Dalva Lopes. Olha. Mas como? Meu ouvido é bom. Sei. Cimalha. Esmalha. Sei. Era outra. Enfim, tinha clientes, né? Freguesas. Tinha um programa de historinhas também, né? Lembro. Um programa de historinhas, que fazia parte do meu horário. Enfim, então é isso aí. Eu tenho uma saudade imensa daqueles contatos, né? Com a moçada toda. E como é que tornou-se professor do Liceu Noroeste? Havia, naquele tempo, tinha que se fazer um exame, a exemplo do que acontecia no ginásio, que fazia exame de admissão. Para fazer a escola normal, tinha que fazer também um exame que dava o direito de fazer. E eu ainda estava fazendo a faculdade de filosofia, quando o professor José Ranieri me convidou para ministrar aulas lá, nesse curso preparatório. Comecei, depois de formado, lecionei no liceu um tempo. Inclusive, a minha carteira de trabalho tem a assinatura do professor José Dudu Vieira Ranieri. Muito bem. Foi na mesma época que o Dudu começou a dar aula de português também lá, não foi, não? Exatamente. Não, Dudu veio depois. Sim. Eu estava um pouco mais adiantado que o Dudu. E como é que passou depois a dar aula na Faculdade de Direito? Foi muito interessante. Doutor Eufrásio Toledo? Exatamente, eu me formei e eu estava aqui em frente ao Banco Sotomayor, ali havia uma casa que vendia lã, novelos de lã, e o Coronel Domício atravessou a rua. Domício Silveira, que está vivo aí, nosso amigo. Sim. E chegou, doutor, o senhor reitor quer conversar com o senhor, quer que o senhor vá substituir o doutor Maurício nas aulas de Teoria Geral do Estado, Direito Constitucional, a parte de... Falei, mas coronel, não, o reitor gosta muito do senhor, porque eu já lecionava português lá em Pontes e Estradas, na instituição. Certo. E aí fiquei lá até que me deram um cartão vermelho, viu? Ah, é? Em função da minha atuação política, e eu tenho uma carta bonita do reitor que não acreditava que pudessem ter feito aquilo comigo, mas fizeram, recebeu ordem para me dispensar. Nossa Senhora. No próximo bloco, eu quero saber do deputado, amigo, professor, esta ligação maravilhosa que ele tem com Maria. Não saia daí, voltamos já já. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Estamos de volta com o programa Despertar, hoje com muito prazer, muito carinho, a presença do deputado Roberto Purini. Purini, como é que aconteceu essa ligação tão profunda sua com as mães e particularmente com Maria, a ponto de você ficar famoso pela sua oração, e até hoje você faz, em homenagem a Maria, geralmente às 6 da tarde, é isso? 6 da tarde. Começou, minha mãe era filha de Maria. Mamãe eu não a conheci praticamente porque ela faleceu, eu tinha 3 anos. Mas eu me lembro daquela fita vermelha que ela usava aqui. E quando inaugurou a Terra Branca, eu fazia o horário das 4 às 6h30. E tinha Ave Maria. E eu sempre fui católico, frequentador de catecismo lá em Polônia, né? Cantava qual o nome da Louvando cidade? A Maria, o povo fiel. E aí, né? Polônia, onde eu nasci.
Poloni. Vila Poloni, Vila Poloni. É perto de Rio Preto. Poloni, Neves Paulista, Mirassol, São José do Rio Preto. E lá fui a Monte Aprazível, porque tinha ginásio, fiquei no internato de Dom Bosco, lá fui para Rio Preto, e lá vim para cá, estou aqui há mais de 60 anos, né? Mas continue. E então, eu comecei a fazer, porque era o meu horário ali, eu católico como era, quer dizer, fiz durante tanto, faço até hoje, né? Vamos completar agora 58 anos, em junho, completo 58 anos sem falhar. Depois, fora do ar, eu vou lhe contar, porque é o tempo de televisão, mas houve algum fechamento de porta aqui, abriram duas ali, e depois agora abriram duas aqui também, inclusive estou iniciando essa semana uma outra porta que se abre. Enfim, a mãe é mãe, né? Então, o meu mais recente livro fala sobre a mãe, e eu começo exatamente falando de Maria. E o título do livro, inclusive, se puder mostrar para a câmera, por favor. Claro, está aqui. O título do livro é inspirado em Maria. E a gente sabe que as aparições de Maria no Evangelho foram, assim, bastante rápidas. Ela esteve na Anunciação, no Nascimento, na infância de Jesus, na crucificação e depois no tabernáculo. Por que Maria teve essa repercussão tão grande a ponto de, na Idade Média, ela era mais famosa do que o próprio Jesus? Veja bem, quando o anjo anunciou, e ela se dispôs, né, faça-se em mim, né, à vontade. Então, quer dizer, no instante em que alguém é escolhido por uma força maior, você vai ser a mãe do Salvador, quer dizer, então, teve lá o probleminha, né? Porque como é que, senhor, como é que eu vou ser mãe se eu não conheço o homem, né, e tal? Enfim, a história toda da Bíblia que a gente conhece bem. E bastaria isso, quer dizer, o fato da disponibilidade dela se entregar para ser pai do Salvador da humanidade, do Redentor da humanidade, não precisaria dizer mais nada. Tanto que ela é a padroeira do Brasil, é a mãe nossa de todos nós, e com vários nomes, né, em cada país, mas é a Nossa Senhora, que nós reverenciamos há 58 anos no horário das 6 horas. Aliás, se me permite, estou começando essa semana numa rádio comunitária, 89.7, né? Isso. Vamos começar também, além de fazer em outra estação de televisão também. Você acha, Roberto, que esse exemplo de Maria com Jesus motivou muitas outras mulheres no mundo inteiro para que se dedicassem não apenas aos seus filhos, mas a toda a humanidade? Mãe é mãe. E aquelas mães que se espelham em Maria, que sentem e que conhecem o exemplo de Maria, a sua dedicação, a sua doação, espelhando-se nela, tem que ser mãe. E quem conhece a história não vai deixar de se espelhar nela, sem dúvida nenhuma. Daí essa reverência mundial. Mundial, evidente. Evidente. E você encontra, assim, nesses 58 anos, eu imagino, muitas pessoas que se manifestam, que o procuram e fazem provavelmente menções à vibração positiva, aquele momento de enlevo no momento da Ave Maria. Sem dúvida nenhuma. Eu tenho muita história para contar, rapidamente vou dizer aqui. Quando me nasceu o Roberto Augusto, meu terceiro, o último é o Renato, né, que é o caçula. Quando o Roberto Augusto nasceu, ele nasceu com um problema de uma icterícia precoce, não foi nem para casa, tive que levá-lo em função da gravidade do assunto, tive que levá-lo para Ribeirão Preto, no Hospital São Lucas, com o Dr. Plínio Aidar de Paiva. E eu fui num domingo à tarde, bancos fechados e tal, e ambulância com balão de oxigênio, e eu atrás com o carro, minha esposa não foi, porque ela tinha feito cesárea, e ele estava amarelinho, feito um canarinho. E eu me lembro da expressão da Maria Helena, traz o meu canarinho de volta. E eu fui orando daqui lá. Chegou lá, o Dr. Plínio examinou, ele não tinha mais reação nenhuma, era pele e osso. E eu tinha que vir porque a primeira pergunta que o médico fez, podemos fazer de tudo, doutor? Eu falei, claro, é meu filho, pelo amor de Deus, deixa eu ver. Aí vim, fui ao Banco Sotomayor,
encontrei lá o Jaime Palharim, que estava no balcão, o Aguiar era o diretor, era o gerente do banco. Enfim, quando eu cheguei lá, na terça-feira, porque na segunda-feira eu fiz o programa. Porque quando eu saí de lá, eu falei, doutor, o que eu digo para minha esposa? O senhor acredita em Deus? Ele acredita e muito. Então o senhor ore e peça para os seus amigos orarem também, que a medicina tem as suas limitações. Então eu fiquei segunda-feira aqui para dizer, gente, aconteceu isso. Naquele tempo o rádio tinha uma repercussão danada. Quando eu cheguei na segunda-feira lá, mais ou menos por volta de 1 e pouco, encontrei o Dr. Plínio no saguão do Hospital São Lucas, veio, e daí, doutor, o senhor orou? Perguntou para mim. Falei, orei e tenho a impressão que grande parte da minha cidade orou comigo. Por quê, doutor? Porque não tem outra explicação. Quer dizer, então, no instante em que eu fui beneficiado, né, eu passei a fazer a corrente de orações, que até então eu não fazia corrente de orações, fazia só Ave Maria. Que coisa então, pedindo pelos outros, entendeu? E até hoje estamos aí. Você já disse que eu trabalhei em farmácia, professor, mas a coisa mais importante para mim, para o meu íntimo, para o meu âmago, é isso que eu faço, é a minha fé, a minha fé. Professor, farmacêutico, professor, radialista, trabalhou em TV, que eu sei também. Como é que foi se meter em política? Por acaso, eu nunca tive pretensões políticas. Mas o senhor Horácio era político, era o dono da rádio e achou que eu tinha potencial eleitoral em função da minha popularidade. Perfil para vereador. E fui PTB, que era o partido dele no tempo do pluripartidarismo. Muito bem. E aí eu lecionava, dava só 69 aulas por semana. E por rádio, televisão. Por coincidência do Getúlio também, né? Também, mas Getúlio nessa época já não existia mais, né? 54, né? Mas é que ele teve muita influência sobre o... Senhor Horácio, sem dúvida. Muito bem. Aí eu tive 285 votos. Fiquei primeiro suplente do senhor Ferreira de Menezes, que teve 312. Antônio Ferreira de Menezes. 312. Irmão do Ponciano. Exatamente. Que a meninada tinha um medo danado do Ponciano. Mesmo. O senhor Menezes também era um companheirão. Um dia ele falou para mim assim, menino, eu te dou um tiro na boca. como vereador, porque eu fiz bom, bora... Nós vamos contar tudo isso com o tempo, mas lembrando do Menezes. Então, meu caro Sidney, o fato de entrar para a política, o senhor acha que me colocou. E eu não queria ser, porque nesse ínterim, ele acabou, entre essa eleição que eu fiquei na primeira suplência e a outra eleição, ele faleceu. Eu lembro disso. E deixou 2 filhos menores, que é a Fátima e o Horacinho, e eu tive que assumir a responsabilidade lá. Da rádio. Então eu tinha 2 companheiros, o Alonso Campoy Padilha e o Cirilo Júnior. Sim, fomos à minha casa, conversei com eles, gente, Dona Lina não tem condições de tocar e tal, coisa. Quer que a gente tome conta, eu quero que vocês fiquem comigo, vamos arrendar e tal, coisa. Lá no 163 da Campos Sales, onde eu morei logo que eu me casei ali. Aí, nossa, Cirilo, entra comigo que eu não saio candidato a vereador, o senhor acha que eu não saio para apoiar você e tal. Enfim. Então eu virei deputado, vereador, porque o Cirilo não quis ficar comigo lá. Aí eu fiquei com a Terra Branca, tocando, né, muitos anos, e virei vereador, fui candidato a prefeito em 76, aquela eleição que eu ganhei, fui o mais votado e não fui prefeito, né? Eu lembro disso. Isso em 76, em 78 me elegi deputado e lá fiquei 20 anos, até 98. E se fosse hoje, você voltaria a ser deputado? Não. Já no meu 3º mandato eu tinha vergonha de dizer que era deputado, sabe? E hoje ainda respondendo a outros questionamentos, num outro ambiente também televisivo, me perguntaram sobre o Renato. Falei, o Renato por mim não teria sido candidato a vereador. Aconselhei, mas não teve jeito. Renato é o filho. É o meu filho, é o meu caçula. Foi vereador, no segundo ano foi presidente da Câmara, aí foi vice-prefeito, foi novamente vereador e acabou de retomar a posição na Câmara, mas durante 13 meses ficou à frente da Secretaria de Desenvolvimento de Bauru, né? E agora, candidatura a prefeito? Hoje ainda fiz um agradecimento ao Rodrigo, porque ele disse que vai apoiar uma outra candidata, né? Porque quem decide é a convenção, né? Mas eu e minha esposa ontem ainda pegamos o Renato, então falei, prefeito, muito obrigado, o senhor está se somando à minha luta de minha esposa e dos meus demais filhos que não queremos que o Renato seja candidato a prefeito. Então é isso. Muito bem.
No próximo bloco, eu vou perguntar ao deputado, professor, amigo, como foi a luta em relação ao nosso aeroporto Mussa Tobias. Não sai daí, voltamos já já. Estamos de volta para o último bloco de hoje com Roberto Purini no programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Deputado, como é que foi essa luta sua para conseguir o aeroporto Mussa Tobias? Veja bem, antes de mais nada eu devo dizer que o Mussa Tobias, meu companheiro, foi candidato a vice-prefeito comigo em 76, naquela eleição que ganhamos e não levamos. Ele sempre dizia, durante a luta, né, que eu comecei em maio de 78, aliás, em maio de 79, a eleição foi em 78, e o meu primeiro trabalho foi pedir a construção de um aeroporto, porque o nosso campo de aviação não comportava mais o movimento. Muito bem, e o Mussa sempre disse, esse aeroporto tem que ter o nome do seu pai, que eu conheci bem, porque o Mussa, com a família, quando chegou, papai fazia compra deles, né, óleo de lavanda, leite colônia, pentes, sabonetes. Qual era o nome do seu pai? Purini Giuseppe, e minha mãe é Armida Constantino. Eu sou filho de italiano, porque papai era italiano e mamãe também italiana. E eu digo que eu nasci aqui, mas a matéria-prima é toda importada, né? Então, o Mussa sempre dizia. Mas as coisas... Demoramos de 79 a 96, quando começou a construir o aeroporto, foi muito tempo. E um projeto do Arnaldo Jardim, que hoje é o secretário da Agricultura de São Paulo, fez um projeto a nível federal e deu o nome do Mussa, que também era amigo dele e tal. O importante é que a obra está aí, está prestando a colaboração no engrandecimento de Bauru, porque Bauru vai sentir nos próximos anos o que significa ter um aeroporto de porte internacional. Importantíssimo, que se termine a obra que não está terminada. Essa é a grande verdade. E para chegar onde chegamos, foi uma luta de 20 anos, né? Eu estava fazendo as contas aí. 20 anos, 20 anos. 20 anos. Purini, você disse no bloco anterior que hoje não se candidataria mais a cargo eletivo nenhum. E eu lhe pergunto, como que você vê a situação atual em que se encontra o nosso país? E com realmente os políticos passando por um momento assim de falta de credibilidade. Essa falta de credibilidade já vem de algum tempo. Eu disse ainda há instantes, no bloco anterior, que já no meu terceiro mandato de deputado, quer dizer, há muitos anos atrás já, eu ficava intimidado de chegar no ambiente deputado, porque político de algum tempo a esta parte é visto como bandido. Em toda parte existe o bom e o mal. Sim. Não tenhamos dúvida disso. Qualquer lugar. E na classe política é assim. Só que a coisa agravou de tal forma, houve um recrudescimento nesse apetite, né, de corrupção, que a coisa extrapolou. E hoje a coisa vai longe e se já caminhamos muito nessa distância, há muito a ser ainda a caminhar, porque tem muita coisa ainda para ser esclarecida. E acho que é uma vergonha essa situação que nós vivemos hoje. Houve uma pessoa que disse que
cada pena que se arrancava desse processo de corrupção, vinha uma galinha junto. O que significa isso em termos práticos? Eu lembraria você falou em pena, eu imediatamente liguei com o presidente do PTB em nível estadual, que é o Campos Machado, foi meu colega na Assembleia, está lá até hoje. Ele sempre usava a figura do travesseiro, atirado do alto, que as penas se espalham e não se consegue. Eu acho que isso corrobora, vem como corolário do que eu acabei de afirmar, que essas penas vão continuar sendo retiradas da galinha, virão outras tantas galinhas, e essas penas nunca serão recolhidas de todo. Sempre haverá penas a serem recolhidas. Mas o povo mudou, não é, Purini? Mudou e quer mudanças. E só haverá mudanças se o titular da soberania, que é o povo, impuser. E não apenas o povo, mas as instituições parece que foram obrigadas a se modernizarem e hoje estão mais rigorosas. Parece que a gente tem alguma esperança de que se passe a limpo muita coisa do nosso país. Eu não tenho dúvida. Aliás, o Sérgio Fernando Moro, né, não sabia, fiquei sabendo esses dias que ele teria estado na Itália acompanhando aquela operação Mãos Limpas, né? Quer dizer, ele viu muita coisa, aprendeu muita coisa e haveria necessidade de que houvesse muitos outros Sérgio Fernando Moro para que a coisa pudesse, se não acabar, pelo menos diminuir grandemente. Eu me lembro uma vez que num feriado, não me lembro se era Natal ou Ano Novo, em que eu percebi que havia alguém na Rádio Terra Branca trabalhando sozinho no feriado e eu fui lá dar um abraço nessa pessoa. Era você, que estava lá no toco, aguentando firme. E será que atualmente nós contamos com pessoas nas nossas lideranças com esse mesmo empenho, com essa mesma garra, com esse mesmo amor pelo Brasil? Se eu te contar o que eu passei como deputado, esperas de horas e horas de chá de espera, mas veja bem, eu quando noivava, eu comprava um horário à noite, aos domingos, das 8 à meia-noite, para faturar um pouquinho mais, para poder... E isso porque eu dava 69 aulas por semana, fazia rádio durante a semana, fazia televisão durante a semana, e no domingo à noite, das 8 à meia-noite, eu ficava lá e às 7 horas da manhã eu estava no Senac ministrando as aulas primeiras do dia. Da meia-noite e 5 estudava também. Eu sempre gostei de estudar à noite. Nunca fui de varar à noite, não, mas eu sempre gostei do silêncio da noite, né? Até para oração a noite favorece. Deputado, nós estamos já com o tempo chegando ao final. Perfeito. Eu quero lhe fazer a pergunta final. O título do nosso programa é Despertar. E nós sempre fazemos questão de trazer pessoas que despertem o telespectador para uma nova ideia, para uma nova perspectiva, um estímulo à ética, à moral, à honestidade. E eu lhe faço a pergunta final, deputado. Como que nós vamos fazer e qual deverá ser a nossa atuação como cidadãos para despertarmos desse mau sonho por que estamos passando? Eu responderia com uma definição de coragem, que eu aprendi há poucos dias. Coragem é aceitar a verdade que nem sempre estará dentro de você. É preciso que haja coragem para enfrentar as vicissitudes, os obstáculos, os óbices, as situações agudas por que passa o cidadão e, no caso, por que passa o país. Nós devemos realmente estar atentos e pôr cobro àqueles que estão lá e se dizem nossos representantes que realmente atuem de acordo com as suas consciências e esta consciência, nesse instante, determina que se faça o que é de justiça. E eu quero, finalizando, porque o tempo urge, agradecer o presente que você me dá e você, escritor emérito como é, agora com o lançamento do seu Amor Puro e Verdadeiro, permita-me que eu leia aqui a dedicatória ao amigo Roberto Purini, o meu abraço e reconhecimento. 6/4/2016, Sydney. Eu que agradeço imensamente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Viu? Chegamos ao final de mais um programa. Semana que vem estaremos de volta. Não saia daí.
e seja sempre conosco. Muito obrigado, Purini. Eu é que agradeço.